Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. É isso aí, galera. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim e pra você. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre mudanças. Como vocês sabem, meu nome é Osmar Júnior, eu sou ministro de louvor e Deus ele sempre tem mudanças em nossas vidas. Não se assuste com as mudanças que vêm de Deus, porque quando Ele faz as mudanças, Ele garante. Ele não deixa faltar nada, Ele não deixa trazer dor, nem complicações, nem embaraços. O que vem de Deus sempre é bom. Mas eu digo para você, mudança às vezes dói. A maioria das vezes ela dói. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Em minha vida existiram várias mudanças, várias. Eu tive várias mudanças na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida de devoção a Deus, eu procuro estar na presença dele diariamente, o dia inteiro, porque diuturnamente, né? Porque sem a presença dele nós não somos nada. Nós temos que ter sensibilidade para entender o que ele quer de nós, o que ele quer para nós, para podermos estar na direção certa. Porque senão nós vamos ter que estar sempre mudando de direção, porque se não estivermos na direção que Deus quer que nós estejamos, nós vamos sofrer várias mudanças doloridas. Mas as mudanças que vêm de Deus, ela não causa dor. Como eu falei no início, nem causa embaraço, ela nos traz paz, nos traz leveza e nos deixa tranquilo, nos deixa, sabe, bem leve. E eu falo para vocês, todas as mudanças que eu fiz na minha vida, que fiz por minha conta, eu só tomei marretada. Eu tive durante a minha vida muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Tive muitas perdas, tive alguns abandonos, tive alguns fracassos, muitas vitórias, graças a Deus, porque Deus sempre foi comigo. Porque eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus, mesmo se você não amá-lo, Ele te ama incondicionalmente. Mesmo se você não for fiel a Ele, Ele é fiel a você incondicionalmente. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. A essência dele é imutável. Deus é muito maravilhoso. Eu estava agora há pouco vendo uma ministração de um amigo meu, que foi ministro de louvor comigo. E é um grande homem de Deus, a esposa dele também. E eu fiquei impactadíssimo com a ministração. E olha que eu ministrei com ele durante muitos anos. Um bom tempo. Muitos anos não, um bom tempo. Acho que uns 3 anos eu ministrei com ele. Mas sempre foi um homem de Deus, sempre teve uma ministração maravilhosa, mas a ministração que eu vi hoje pelo telefone impactou e mudou o ambiente aqui de casa, sabe? Eu fiquei assim, muito impactado. Eu digo a vocês, cara, ele sofreu uma mudança na vida agora há pouco tempo. E ele está colhendo os frutos da mudança que ele teve. E quando você dá lugar ao Espírito Santo, ele te leva para lugares mais altos, ele te leva para lugares mais sólidos, que você tem mais confiança em você mesmo. Mas a princípio, a confiança tem que vir em Deus, tá? Eu digo confiança em você mesmo, porque você sabe que vai dar certo, porque Deus está na frente, o Senhor está na frente. Nada pode mudar isso na sua vida. Nada pode tirar a presença de Deus da sua vida. Você não pode trocá-la por nada. Eu falo para Deus nas minhas orações, Senhor, tu pode tirar tudo de mim,
só não tire de mim a sua presença. Então, gente, mudança, ela traz benefícios e malefícios. Depende de como você buscar a sua mudança. Se você buscar a sua mudança em Deus, só vai vir benefícios. Tenho certeza absoluta. Porque Deus, Ele tem o melhor para você, como eu cantei no início. Ele tem o melhor para mim e para você. Entendeu? Tudo que Ele prometer para você, Ele vai cumprir. Entendeu? Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás do que Ele promete. Eu tenho um sobrinho lá na Suíça que ele sempre foi assim, bem tranquilo, bem na dele, entendeu? Fala pouco. Hoje ele é oficial lá do exército lá da Suíça. E eu tenho um sobrinho aqui no Rio, que é sargento do exército aqui do Rio. Isso são mudanças que a gente sofre na vida. Eu fui militar durante a minha vida quase toda também. Mas isso me traz, assim, prazer, porque eu sempre orei e oro muito por eles. E sei que eles traçaram o caminho que Deus tem trazido para eles. A gente tem o nosso livre-arbítrio, mas quando a gente deixa Deus operar e deixa o leme na mão dele, as coisas fluem de forma naturalmente. É muito gostoso, é muito bom, traz leveza. Às vezes você saiu de lugares que você queria estar, mas Deus viu coisas que você não viu, ouviu coisas que você não ouviu, por isso Ele te tirou de lá. Aí você fica se perguntando, Deus, por que tu me tirou daquele lugar? Estava tão agradável, estava tão gostoso. Mas Ele viu lá na frente, por isso houve essa mudança. Aí dói. Mas mesmo sendo a vontade de Deus, olha só, é a vontade de Deus, mas dói, porque não era a sua vontade. Mas lá na frente, quando passar do tempo, você vai ver que era o melhor para você. Então, busque em Deus a vontade dele e deixe o leme na mão do Senhor. Que aí as mudanças vão vir com paz, com tranquilidade, vão se encaixando, as coisas vão ser boas, serão boas. Não fica projetando a sua vida na internet, falando o que você quer, o que você não quer, o que você sofreu, o que você deixou de sofrer. Fala com Deus. Eu canso de falar isso aqui para vocês. Se tranque no quarto e fale com Deus. Que Ele que vai resolver. Eu não posso resolver. A pessoa que está lá vendo os teus posts também não pode resolver. Mas o Senhor dos Exércitos pode resolver. Algumas pessoas me questionam, você prega que Deus cura, Deus liberta, mas você ainda não foi curado das vistas. Mas eu também sei que lá em Eclesiastes 3, versículo 1 diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, a mudança vai acontecer, mas o tempo é dele. Não só a minha cura dos olhos, mas a mudança da minha vida inteira que tem que acontecer. Existem muitas mudanças que tem que acontecer. Até eu chegar aqui, eu sofri muitas mudanças, aconteceram muitas coisas na minha vida. Muitas coisas aconteceram e eu sofri. Por quê? Porque foram escolhas minhas. Entendeu? Eu perguntava para Deus e não esperava a resposta. E às vezes eu nem perguntava para Deus. Aí depois a gente pede socorro para quem? Para Deus. E o que Ele faz? Com a misericórdia infinita. Vem e nos socorre. A gente, às vezes, tem mania de... Tem uma passagem na Bíblia que diz que Pedro andou sobre as águas. Mas, em certo momento, ele afundou e começou a gritar, Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. Ele teve a escolha de andar sobre as águas, pediu para o Senhor, pediu para Jesus, Jesus concedeu e ele foi. Só que ele sentiu medo quando viu o tamanho das ondas e tempestade e começou a afundar. E ele começou a gritar, Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. A Bíblia é detalhe, a Bíblia diz que o Senhor, estendendo a mão, o ajudou. Ou seja, o Senhor não estava longe dele, mas ele como estava tão apavorado, como estava tão envolvido com a situação, ele nem percebeu que Jesus está do lado dele. Sempre o Senhor vai estar do teu lado. Tu precisa gritar por socorro. Ele está aí do teu lado. É só você pedir, Senhor, me abraça, me estende a mão, me segura a minha mão, Deus. Me ajuda a passar por esse processo, Pai. Por essa mudança que eu mesmo causei, ou o Senhor está me levando, porque com o Senhor do meu lado, eu passo qualquer situação. Com o Senhor ao meu lado, eu atravesso qualquer tipo de prova. O Senhor é maravilhoso, eu te amo, eu te adoro, Jesus. Eu canso de dizer,
Por mais que eu esteja com essa situação que eu estou passando pela minha visão, eu louvo a Deus todos os dias, eu agradeço a Deus todos os dias que eu acordo. Como eu digo, todas as vezes que eu estou aqui no vídeo, eu já falei, acho que em todos os vídeos eu falo isso. Teve gente que ontem fez planos para hoje e não acordaram. E a gente está aqui, ó. Eu estou falando com vocês estão ouvindo. Deus é maravilhoso. Deus, ele tem o melhor para você. Como eu falei também no outro vídeo. As pessoas falam, Deus não está demorando, ele está caprichando. Deus não precisa de tempo para caprichar nada. Ele estala os dedos e está pronto. Um ser que fez o mundo inteiro em 6 dias. Tudo aquilo que você pode ver, tocar, a respiração, sabe? O ser humano fez tudo isso em 6 dias. Tu acha que ele precisa de tempo para te dar o que tem para te dar? Ele está te preparando. Porque você tem um montão de arestas para ser acertada aí, para ser cortada. Você tem um montão de vontades que você tem que ser esquecidas e entrar somente a vontade de Deus. Porque quando a vontade de Deus entra na nossa vida, a nossa vida fica boa, perfeita e agradável. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, louve a Deus por você estar vivo, por você estar respirando, por cada batida do seu coração, por cada respirar, por você ter o que comer. E mais uma vez eu falo, gente, procure alimentar o próximo. Entendeu? Se você não tem para comprar, divida o que você tem. E Deus não vai deixar faltar o teu. Te prometo, te garanto. Ele é um Deus poderoso. Ele se agrada com gratidão. Ele se agrada por você ser, com generosidade. Ele se agrada o coração de Deus. Então, eleva os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. Amém? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso Deus. Ele cuida de mim, cuida de você. A cada respirar é um cuidar de Deus. Cada batida do teu coração é Deus cuidando de você. Nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos. Porque, como eu falei, a gratidão move o coração de Deus. Nós temos que aprender a ser grato no pouco. Porque no muito Ele nos colocaria. Se a gente não sabe ser grato no pouco, imagine no muito. Saiba que sempre Jesus está preparando a gente para o melhor. Ele nunca vai querer o pior para você. Sempre vai querer o melhor. Então acredite nas mudanças do Senhor. As mudanças que vêm do Senhor. Acredite nela. Porque Ele não vai deixar você perecer nelas. Ele não vai deixar você esmorecer. Ele não vai deixar você ficar pesado. Ele vai te deixar em paz. Quando vem de Deus, você sente paz. Entendeu? É isso que eu tenho para você nessa noite. Foi bem sucinto, mas acredite na mudança. Existem vários tipos de mudanças que a gente falar. Existe até mudança de quando você vai mudar de endereço, mudança geográfica. Tu vai mudar de um endereço para o outro. Até nessa mudança aí você tem que botar o joelho no chão e perguntar para Deus: Deus, é da sua vontade? Eu morei um tempo na Suíça, como eu já falei para vocês. E Deus mandou eu ir para a Suíça. E tudo lá estava dando certo. Por mais que estivesse demorando, como eu falo, Deus tem um tempo dele para agir. Porque ele conhece todas as coisas, ele sabe o melhor tempo para tudo. Entendeu? Os planos dele são melhores que os nossos, os caminhos dele são melhores que os nossos. E o que eu fiz? De repente eu voltei para o Brasil. Sem perguntar para Deus, sem pedir a opinião dele. E as coisas começaram a dar errado. Aí eu recorri a Deus. E Ele tem me abençoado, tem me guardado, tem me protegido. Ainda não me deu minha cura, ainda não voltei a trabalhar. Estou 1 ano já sem enxergar. E Deus está do meu lado, eu tenho certeza. Porque eu sei que Deus, Ele é fiel. Ele me ama, mesmo se eu não amasse, mas eu amo Deus. Mas mesmo se eu não amasse, Ele me amaria incondicionalmente. Mesmo se eu não for fiel, se eu vacilar algum dia, Ele vai continuar sendo fiel. Isso não quer dizer que eu não vou pagar pelo erro que eu cometi. Não com Ele, mas comigo mesmo. As consequências vêm. Nós temos que arcar com as consequências.
toda escolha que a gente faz tem consequência. Toda escolha. Consequências boas, consequências ruins. Mas se você faz as suas escolhas de acordo com a vontade de Deus, as consequências são sempre boas. Às vezes a consequência boa demora a chegar, mas ela chega. Porque, como eu te falei e repito mais uma vez, Deus tem o tempo dele. E o tempo dele é o melhor. Então, galera, tenha uma boa noite. Seja temente a Deus, seja fiel a Deus. Conversa com ele, gasta tempo com ele, se tranca no quarto, fala com ele. Tem gente que está chorando para ter o que você tem. Tem gente que está orando para receber o que você recebe todos os dias. Então seja grato a Deus. Porque tem muita gente perecendo e você está aí com saúde, está aí com disposição. Então use essa disposição para poder fazer um pouco a vontade de Deus, agradar a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Então, equação simples. Quer ficar forte? Deixa o Senhor alegre. Essa é a minha palavra de hoje para vocês. E tenham uma noite abençoada, uma noite regada das graças de Deus. Que o Senhor abençoe cada membro da sua família, abençoe a tua casa, o teu lar. E como eu sempre falo, se você precisar conversar, precisar de uma palavra, de uma oração, precisar que eu te ouça, eu vou deixar aqui meu número. Meus telefones, meus contatos. Meu número é 21 96484 2394. Esse número, você pode mandar mensagem de voz pelo WhatsApp, ligar pelo WhatsApp e ligações normais. E o outro número é 219-6946-0125. Esse número você só pode só pode ligar normal e ligar pelo WhatsApp. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida das pessoas que têm abençoado, que as pessoas que têm orado por mim. Peço que vocês orem por mim, que eu preciso muito de oração, porque o reino espiritual é tão real quanto o reino físico. E não pense que você é uma ilha, porque ninguém é uma ilha. Todo mundo precisa de alguém. Todos nós precisamos de alguém. E acima de tudo, todos nós precisamos de Deus. Então tenha uma noite abençoada, sejamos cada dia mais humildes e sejamos referências para Deus. Amém? Um beijão para vocês, uma noite abençoada, cheia da graça do Espírito Santo, que a paz de Cristo reine em vossos corações. Uma noite abençoada, um sono abençoado e um final de semana cheio da graça de Deus para vocês. Um beijão. Precisar, estou aqui, é só ligar. Jesus sempre.